Agora, ele se ocultou na morte de Cristo, mas manifestou-se na ressurreição. Oh, que coisa! E assim por diante. Pode, se nós simplesmente nós podemos, não há fim nisso, simplesmente continuo falando, mas aí está, veja, recusar dizer que existe uma luz solar é entrar no porão e fechar seus olhos para a luz. E é isso mesmo. E lembre-se, a única maneira de estar errado é primeiro rejeitar o certo. Está vendo? E ao recusar abrir seus olhos, você viverá em trevas. Está vendo? Se você simplesmente se recusa a olhar, como é que vai enxergar? Está vendo? Observe as coisas simples. São as pequenas coisas que você deixa por fazer, não as grandes coisas que está tentando fazer. Oh, que coisa! Então, olhe aqui, deixe-me dizer-lhe, em Mateus 11:10, ele disse: se podeis receber isso, este é ele. Está vendo? Este é aquele que foi enviado diante de mim. Foi simplicidade. Um dia foi-lhe perguntado, disseram, por que dizem os escribas então que ele disse, o Filho do Homem vai para Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, e eles matarão o Filho do Homem, e ele vai morrer, e ao terceiro dia vai ressuscitar. Disse, não contem a ninguém a visão lá. E os discípulos, agora pense nisso, discípulos que tinham caminhado com João, conversado com ele, se alimentado com ele no deserto, se sentaram nas ribanceiras, então disseram, por que dizem os mestres que é mister que Elias venha primeiro? Tu dizes que vais para a crucificação e vais ressuscitar. Tu és o Messias, tomas o trono. Agora, por que os escribas? Todas as nossas escrituras dizem aqui, as escrituras claramente dizem que antes que o Cristo venha, que Elias virá primeiro. Sim, está vendo? Ele disse, ele já veio e não o soubestes. Agora, quem eram esses? Discípulos. Vou magoar aqui só um pouquinho agora, mas não é essa a minha intenção, vejam. Só por alguns minutos, vejam, só 1 minuto ou 2, de modo que não deixem de entender. Conseguem me ouvir? A congregação diz amém. Vejam, por quê? Aqueles homens que tinham caminhado com Cristo, por que as escrituras primeiro dizem que é mister que primeiro Elias venha? E eles eram os próprios convertidos de João e nem mesmo o conheceram. Por que dizem as escrituras, os mestres? Estão vendo o que eu quero dizer? Estão vendo? Por que dizem as escrituras que é mister que Elias venha primeiro? Discípulos que caminharam com ele. Por que dizem as escrituras que é mister que ele venha primeiro, antes destas coisas, e restaurar todas as coisas? Ele o fez para cerca de meia dúzia de pessoas, e era só isso. Estão vendo? Eram só esses que deveriam receber. Eram os que estavam ordenados para ver. Jesus disse, ele já veio e não o soubestes, mas ele fez exatamente o que as escrituras disseram que faria. Ele os restaurou. Todos vocês que me receberam e creram em mim, ele fez exatamente o que as escrituras disseram que faria. E eles fizeram com ele o que as escrituras disseram que fariam. Ele já veio e não o soubestes. Estão prontos? Quero deixá-los um pouco chocados. O arrebatamento será da mesma maneira. Será tão simples, sem dúvida, que será do mesmo modo, a ponto do arrebatamento vir um dia desses e ninguém ficar sabendo dele. Agora, não se levantem agora, mas estudem. Só 1 minuto. Sem dúvida que estou encerrando. O arrebatamento virá de maneira tão simples que os juízos cairão e eles verão o Filho do Homem e dirão, não era para termos tal e tal, e não era para Elias ser enviado a nós, e não era para haver um arrebatamento? Jesus dirá, já aconteceu, e não o soubestes. Deus em simplicidade, estão vendo?
Agora, esta semana vamos entrar em alguns ensinamentos tremendamente profundos sobre... Agora, notem, o arrebatamento serão tão poucos que irão nesta noiva, não será... Agora, vocês veem como os mestres idealizaram isso? Eles têm quadros e eles mostram 10 milhões de pessoas subindo aqui. Todos os metodistas, se é um pregador metodista, se é um pentecostal, todos os pentecostais vindo. Não chegará nem perto disso. Será, talvez um saia de Jeffersonville, simplesmente alguém desapareça. Dirão, bem, você nunca... Os demais não saberão. Haverá um que sairá da Geórgia, estão vendo? Haverá um que sairá na África, e digamos que haveria 500 pessoas vivendo que irão na translação. Agora, esse não é o corpo da igreja, esta é a noiva. Esta não é a igreja, esta é a noiva, estão vendo? A igreja subirá aos milhares, mas isso é na próxima ressurreição. Eles não vivem pelo espaço de 1000 anos, estão vendo? Mas na noiva, se 500 pessoas deixassem a terra neste exato minuto, o mundo nada saberia acerca disso. Jesus disse, estaria um na cama, e eu tomarei um e deixarei um. Isso é à noite. Estariam 2 no campo, do outro lado da terra, eu tomarei um e deixarei um. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pense, tudo se dará do modo mais habitual possível. Uma mensagem fanática passará e de repente este ministro, indo para algum lugar, ele nunca mais voltou. Ele provavelmente foi à floresta caçar, ele simplesmente nunca mais voltou. E este indivíduo foi a algum lugar, sabem o que aconteceu? Creio que aquela jovem, ela deve ter sido sequestrada em algum lugar, vocês sabem. Alguém pegou aquela moça e a violentou, provavelmente a jogou no rio. Ela não estava com ninguém. A metade disso, 99 de cada, posso dizer que 1 em cada 100 milhões chegará a saber acerca disso. Vejam, a não ser alguém que esteja familiarizado com ela. Diga, a moça desapareceu. Ora, não consigo entender. Ela nunca se ausentou assim, não. E quando dizem os sepulcros se abrirão, como se abrirão os sepulcros? Quando eu não tenho tempo para entrar nisso, no que eu queria. Vou ter de falar disso, vejam, apenas para lhes mostrar a simplicidade de Deus. E esse cálcio, potássio e tudo mais, quando tudo o que está em você de materiais só dá para uma colherada, isso mesmo. E o que isso faz? Volta a ser espírito e vida. Deus apenas fala e o arrebatamento vem. Não vai lá e os anjos descem e abrem os sepulcros com paz e tiram uma velha carcaça morta aqui. Que é isso? Ela nasceu em pecado para começar, mas uma nova, feita em sua semelhança, vocês sabem, estão vendo? Se tivermos isto, nós morremos novamente. Estão vendo? Ninguém... Você diz, os sepulcros se abrirão, os mortos sairão. Isso pode ser verdade, mas não se abrirem da maneira que se diz, está vendo? Isso mesmo, está vendo? Não será desse jeito. Será um segredo, porque ele disse que viria como um ladrão de noite. Ele já falou isto, o arrebatamento. Então, os juízos cairão, pecado, pragas, enfermidades e tudo mais, e as pessoas clamarão para a morte levá-las na ocasião do juízo. Senhor, por que esse juízo está sobre nós? Quando disseste que haveria um arrebatamento primeiro? Ele dirá, já veio, e não o soubestes. Está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade. Oh, que coisa! Muito bem. Isso tudo já aconteceu e não o soubestes. Porque os crentes não creem nos simples sinais de sua vinda? Eles estão esperando por todas essas coisas que foram faladas na Escritura. E a lua vai se pôr no meio, ou o sol no meio do dia, e haverá todo tipo de coisas.
Oh, se somente tivéssemos... Tenho as anotações feitas aqui sobre isso, veja, para mostrar o que essas coisas são. E tomaremos isso na abertura destes selos essa semana, de qualquer modo. Veja, está vendo? Aí está, exatamente onde já aconteceu, e você não soube disso. Veja se não é assim. Se o anjo do Senhor abrir estes selos, quanto a isso, lembre-se, está selado com estes 7 misteriosos trovões. Está vendo? Agora, o que acontece? Por que as pessoas não podem crer na simplicidade de um grupo humilde de pessoas? Veja, e na voz dos sinais de Deus. Por que elas não podem crer nisso? Exatamente como sempre foi, uma verdadeira palavra de Deus sendo manifestada. É que elas são inteligentes demais e estudadas demais para crerem na simples forma da palavra escrita. Elas querem colocar sua própria interpretação nela. Ela não quer dizer isso, ela não quer dizer aquilo, está vendo? Ela quer sim dizer isto. Escute, permita-me dizer isto rapidamente agora. Até as visões que Deus dá aqui no lugar são tão mal entendidas. É por isso que vocês me ouvem nas fitas dizer: diga o que as fitas dizem, diga o que as visões dizem. Agora, se você estiver bem desperto, você verá algo, está vendo? Espero que eu não tenha de segurar na mão e lhe mostrar, está vendo? Está vendo? Você está... Isso está aqui. Estamos no fim, está vendo? Sim, Senhor. Gente inteligente e instruída falha em ver isso. As visões simples, quando são reveladas em tal simplicidade que simplesmente passam acima da compreensão das pessoas. Está vendo? Porque eu tive a visão, contei-lhes tudo quanto a ir lá caçar, e vocês sabem, isso simplesmente fez as pessoas tropeçarem. E lá, Deus enviou isso lá para esse exato propósito, e voltou e interpretou isso sem demora, mostrando a partida da minha mãe e coisas assim. E então voltei e contei isso de antemão. E aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Estão vendo? E ainda assim, João saiu lá e confessou sem rodeios. Disse: não sou Messias algum, mas sou a voz do que clama no deserto. E então aqueles próprios discípulos disseram: por que dizem os escribas que a Escritura ensina que é mister que Elias venha primeiro? Estão vendo? A simplicidade de Deus simplesmente passa acima da compreensão das pessoas. Permitam-me tomar isso e então encerrar. Eu irei pela ajuda de Deus. Estão vendo? Vejam. Agora, vejamos isso em detalhes. Então, eu sinto muito ficar lhes dizendo que irei, e então, vejam, sinto muito segurá-los, mas só algumas horas nós voltaremos. Veja, tomemos uma simples gota de tinta. Tudo é com um propósito. Vocês estão reunidos aqui esta manhã com um propósito. Eu, como na sua casa, Charlie, Nelly, a irmã cozinhou para mim com um propósito. Tudo é com um propósito. Esta igreja está edificada com um propósito. Não há nada sem propósito e sem causa. Tomemos a simples gota de tinta agora. Conseguem me ouvir? A congregação diz amém. Tomemos uma simples gota de tinta e olhemos para ela. O que ela é? Uma gota de tinta. De onde veio? Muito bem. Tomemos esta gota de tinta agora. Ela é, digamos que seja tinta preta. Agora, essa tinta tem um propósito. Ela pode escrever meu perdão para sair de uma penitenciária. Ela pode escrever meu perdão de uma cela da morte, não é mesmo? Ela pode escrever João 3,16 e salvar minha alma por crer nisso, está certo? Amém. Ou pode assinar minha sentença de morte, está vendo? Ela pode me condenar no tribunal. Tem um propósito para ela, está certo? Amém. Bem, consideremos este pouco de tinta e vejamos de onde ela vem.
Agora, ela é tinta. Ela foi feita de componentes químicos e assim por diante, até se tornar em tinta. E ela é preta. Se você a derramar na roupa, ela a manchará. Mas nós fabricamos um produto chamado cloro. Vocês, mulheres, usam cloro. Bem, eu pego aquela gota de tinta e a deixo cair numa tina de cloro. Agora, o que acontece com a tinta? Estão vendo? Por quê? O cloro foi fabricado, inventaram e juntaram componentes químicos que irão decompor aquela tintura de tal modo que não se poderá mais encontrá-la. Agora, parte do cloro é água. A água é H2O, que é hidrogênio e oxigênio. E tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, ambos são perigosos, explosivos. E então, hidrogênio e oxigênio realmente são cinzas. É o que são, isso mesmo, cinzas químicas, apenas cinzas químicas. Agora, junte-os e se tem água, mas separe-os, você tem hidrogênio e oxigênio. E assim continua voltando. Agora, entrando nisso, tomemos, e não posso, agora, pode haver químicos sentados aqui. E agora, quero dizer isso, porque haverá químicos que ouvirão isso. Eu não conheço a fórmula, mas só quero explicar da minha própria e humilde maneira, confiando que Deus se revelará nisso. Veja, eu derramo essa gota de tinta em um pouco de cloro. O que acontece? Imediatamente a mancha preta desaparece. Você não conseguiria encontrá-la de novo se tivesse de fazê-lo. Desapareceu. Você nunca mais a verá. O que aconteceu? Agora você não vê nada emergir dela. Você não vê. Por que não? Porque ela foi decomposta. Agora, a ciência diria, ela retornou a seus ácidos originais. De onde vieram os ácidos? Está vendo? Bem, você diz, eles vêm de certas coisas. Muito bem. Digamos, por exemplo, como vapores fizeram os ácidos. De onde vieram os vapores? Bem, digamos, que os vapores foram feitos de moléculas. De onde vieram as moléculas? De átomos. De onde vieram os átomos? De eletrônicos. De onde eles vieram? Luz cósmica. Veja, você foi muito além do alcance dos químicos agora. E se é uma substância e uma criação, tem de vir de um Criador. Agora, você não está sentado aqui por acaso. Eu não estou segurando até 12:30 ou 1 hora por acaso. Os passos do justo são confirmados pelo Senhor. Está vendo? Há alguma razão para isso. Há alguma razão para você crer. Há alguma razão para você não crer. Do mesmo modo que com essa tinta.